Resumo semanal da novela Mãe, de 8 a 12 de dezembro de 2025. Turna pergunta para Gunu se ela vai visitá-las. Ela fala que é claro que sim, e diz que espera que elas tenham uma casa para ela poder visitá-las. Turna diz que ela não entendeu e pergunta para Gunu o que aquilo significa. Gunu disfarça nessa hora e diz que é porque ela não sabe para onde elas vão. Turna fica preocupada nessa hora e fala para Gunu que ela vai sentir muita falta dela. Gunu pede para Turna não ficar triste, diz que ela também vai sentir muita falta dela e da mãe dela também. Fala que elas são tudo para ela. Diz que ela passou a vida inteira sentindo saudade. Então ela pode sentir mais um pouco, mesmo porque não tem outro jeito. Mas diz que o que mais importa é que elas vão ficar bem. Turna nessa hora olha para o mar e diz para Gunu que ela quer correr para lá e sai imediatamente. Gunu pede para ela esperar, pede para ela ir mais devagar, pede para ela não correr. Enquanto isso, Zeynep liga para Ali. Ele pergunta se está tudo bem e em seguida pergunta onde é que ela estava. Conta que ele atendeu várias vezes e ela não atendeu. Pergunta o que está acontecendo, pergunta o que houve. Zeynep conta que o celular dela estava desligado e diz para ele que aquele é o novo número dela e conta que elas vão sair ainda naquela noite. E fala para ele que ela precisa de um favor. Ele pergunta se ela vai sair do país. Como assim? Pergunta o que aconteceu. Zeynep diz para ele que ela não vai poder explicar por enquanto. Fala que a mãe dela não sabe onde ela está, pois ela não pode ligar nem para ela, nem para Gans e nem para Duru, pois elas estão sendo vigiadas. E pergunta se ele pode dizer para elas que ela está bem. Ele pergunta se ela tem certeza que realmente está tudo bem. Ela fala que está sim e já aproveita para dizer que quer agradecê-lo por tudo. Ele diz de nada e fala que ela pode ligar para ele se precisar de qualquer coisa. Ela diz que está bom, o agradece novamente e desliga. Algum tempo depois, Ali conta para Duru que ele falou com a irmã dela. Bastante ansiosa, Duru pede para Ali dizer onde Zeynep está. Ela pergunta se a Turna está com ela. Pergunta se as duas estão bem. Ele pede para ela primeiro se acalmar e em seguida diz que a irmã dela está bem. Fala que Turna está com ela sim. E em seguida conta que elas vão sair do país. Duru pergunta como elas vão fazer isso se tudo está sendo vigiado em todos os lugares. Ali diz que na verdade ele não sabe responder, pois Zeynep não disse para ele como elas vão sair. Duru diz que espera que a irmã dela e Turna estejam seguras e em seguida agradece a Ali por tudo e pede para ele avisar se tiver qualquer novidade. Fala que ela, Gans e a mãe delas estão muito preocupadas com Zeynep e Turna e diz que naquele momento tudo que ela queria é escutar a voz da irmã. Enquanto isso, Zeynep volta e fala para Turna e Gunu que ela trouxe biscoitos para elas comerem. Gunu pergunta para Zeynep se deu tudo certo
Ela balança a cabeça dizendo que sim. Ali vai até a casa de Kahid. Duru vai recebê-lo e diz que ele é muito bem-vindo. Ele vê Gans deitada no sofá e diz que, pelo que ele percebeu, ele não chegou num bom momento. E fala que ele pode voltar mais tarde, quando elas estiverem melhor. Kahid diz que ele pode se sentar e ficar à vontade. Duru pergunta se ele tem alguma novidade. Ele fala que Zeynep e Turna estão bem. Nessa hora, ele olha para Kahid e diz que sabe que ela está brava com a filha, mas pede para ela entender. Diz que tudo que Zeynep quer é dar uma nova vida para Turna. Diz que em momento algum ela pensa em si mesma. Ele fala para Kahid que o que Zeynep está fazendo não é uma coisa que qualquer pessoa faria. Diz que é por isso que ele respeita e admira muito a Zeynep. Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. De Itajá, de Itumirim, de Jataí. Enfim, me conte ali nos comentários. Ali continua. Ele diz que o que Zeynep está fazendo é incrível. Diz que arriscar a própria vida para proteger aquela que ela considera como filha. Diz que Zeynep realmente é uma mulher especial, uma mulher espetacular. E em seguida diz que elas deveriam se orgulhar de Zeynep. Kahid não diz uma só palavra sequer, mas balança a cabeça concordando. Ali fala que se elas quiserem, ele pode ligar para Zeynep. Conta que ele tem o celular dela. Kahid fica parada nessa hora. Duru pede para ele ligar. Em seguida, Kahid também pede para ele ligar, por favor. Ele liga para Zeynep e conta que ele está lá na casa dela com a mãe e as irmãs dela. Zeynep pergunta como a mãe e as irmãs dela estão. Ele fala que elas estão bem. Pede para Zeynep esperar um pouco e em seguida entrega o celular para Kahid. A primeira coisa que Zeynep faz ao falar com a mãe é pedir desculpas. Kahid diz que ela também precisa pedir desculpas. E diz que ela também se arrepende muito. Diz que se arrepende por não ter apoiado ela e também por ter dado aquele papel para ela assinar. Ela fala que agora ela entende que fez a escolha errada. Diz que ela ficou entre o que ela achava correto e a sua maternidade. E em seguida diz para Zeynep que ela fez certo em cuidar da Turna. E fala que ela está muito orgulhosa dela. Duru pega o telefone e pede para a irmã não se preocupar com elas. Fala que o que mais importa agora é ela cuidar de Turna. E em seguida entrega o celular para Gans, que também conversa um pouco com Zeynep. E depois ela devolve o telefone para Ali, que conversa mais um pouco com Zeynep, pede para ela se cuidar e em seguida desliga. Depois que Ali sai, Ganzi demonstra que ela realmente está muito mudada. Ela pergunta para a mãe se elas conseguem adotar Turna. Kahid diz para a filha que infelizmente isso não seria possível, pois afinal de contas, Turna já tem uma família e elas nem sequer têm qualquer tipo de parentesco com ela. E depois de dizer essas palavras à filha, ela pega o pedido de cancelamento de adoção de Zeynep e fala para as filhas que ela está muito arrependida. Diz
que nem sabe onde ela estava com a cabeça quando resolveu pedir para Zeynep assinar aquele pedaço de papel, pois aquele documento não é nada mais que isso, não representa nada. Diz que o que ela viveu com Zeynep não faz nenhum sentido diante daquele documento que ela assinou. E ali, diante de Doru e Gans, ela rasga aquele documento, diz que de agora em diante ela será bem diferente. Diz que aquele documento já não faz mais nenhum sentido para ela. Sully não consegue se conformar, que Cendiz não quer mais nada com ela e resolve ligar mais uma vez para ele. Ele pergunta o que é que ele vai ter que fazer para ela entender de uma vez por todas que ele não quer mais nada com ela. Fala que como é possível ela não conseguir entender se ele está sendo bem claro. Ele diz que vai repetir mais uma vez e em seguida fala que está tudo acabado entre eles. Nessa hora, Sully fica indignada, pois ela escuta a voz de uma mulher e percebe que ele não está sozinho e pergunta para Cendiz quem é que está lá com ele. Fala que ela quer saber. Ele diz que não deve mais nenhuma satisfação a ela. Fala que na verdade ele nunca deu satisfação antes e não seria agora que ele daria. E fala que se ela não parar de ficar ligando atrás dele, ele vai ter que tomar uma atitude. E fala que ela sabe muito bem do que ele é capaz, quando não respeitam a vontade dele. E eles ainda conversam mais um pouco, blá 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 blá. Mas no final das contas acabam não saindo do lugar e logo depois ele desliga. Algum tempo depois, Sully recebe uma ligação de Ali. Ele fala que gostaria de conversar em particular com ela e pergunta se pode ser, pergunta se eles podem se encontrar. Ela diz que tem uma ideia melhor, fala que ela vai ao encontro dele, diz que ela está indo naquela mesma hora para a casa dele e diz que eles podem conversar à vontade. Fala que a conversa pode durar até mesmo a noite inteira, pois é lá na casa dele que ela vai dormir naquela noite. Ali fica sem entender nada nessa hora, mas decide não perguntar nada. Ele simplesmente diz, está bom, e fala que ela pode ir. Nesse exato momento, Zeynep serve um chá para Gunu e diz que ela está se sentindo culpada pela situação que ela se encontra naquele momento. Fala que está na cara, que ela não está nada bem, mas mesmo assim está lá para ajudá-la. Gunu pede para ela não se preocupar. Fala para Zeynep que vai ficar tudo bem, pois afinal de contas ela está vivendo um momento muito especial, pois ela e Turna são preciosas para ela. Zeynep pergunta para Gunu se ela está fazendo tudo aquilo para que ela a perdoe. Fala que é essa a impressão que ela está tendo. Gunu aproveita a oportunidade para perguntar para a filha se ela perdoaria. Ela explica que ela está fazendo o que queria ter feito no passado e não fez. Fala que nos últimos 24 anos ela pensou o tempo todo como poderia ser a vida do lado da filha. Diz que tudo que ela queria era fazer ela feliz, como ela está fazendo Turna feliz. Fala que os momentos que ela está vendo ela passar ao lado dela, sua filha de coração, ela gostaria de ter passado ao lado dela também,
como mãe biológica. Fala que 24 anos para ela pensar o tempo todo no que ela poderia ter vivido ao lado dela. Ela teve. E em seguida ela diz para Zeynep que ela é igualzinha à avó dela em tudo. Ela se lembra de quando chegou um dia na escola aos 13 anos e viu que nunca mais ela poderia ver a mãe dela outra vez, pois ela já não estava mais respirando. Diz que a situação é bem diferente e ela sabe disso, pois o mais importante para ela é que elas estejam bem. Diz que ela sabe que talvez nunca mais ela tenha a oportunidade de ver as duas, mas fala que só o fato de saber que elas estão bem já é o bastante para ela. Ela conta que se recorda de todos os dias que ela passou nos últimos 24 anos. Fala que a situação é outra agora, mas está até parecendo que ela vai viver situações semelhantes em liberdade, mesmo porque ela nem sequer sabe se algum dia vai voltar a ver ela e Turna. Zeynep pergunta para Gunu por que ela passou 24 anos naquele lugar. Pergunta o que foi que ela fez. Gunu diz para a filha que ela prefere não responder aquela pergunta naquele momento, mesmo porque ela precisaria de tempo para poder explicar o que realmente aconteceu. Diz que por enquanto é melhor deixar o passado no passado, pois afinal de contas já tem muitas coisas para resolver no presente. Zeynep não insiste, mas fala que ela quer saber de uma coisa. Pergunta se foi por isso que ela se afastou dela. Pergunta se foi por isso que ela não fez o papel de mãe que ela deveria ter feito. Gunu deixa claro que sim. Ela fala que infelizmente ela não teve outra opção. Fala que essa foi a única saída que ela encontrou para que ela, a sua filha querida, pudesse ter a oportunidade de ser alguém na vida. Fala que ela não queria que ela passasse pelos mesmos problemas que ela passou, ou melhor, que ela não pagasse pelos erros que ela cometeu. Diz que queria que ela estudasse para ser alguém na vida, para ser exatamente o que ela é atualmente, uma pessoa bem instruída que conseguiu o que queria na vida, mesmo que naquele presente momento ela não esteja exercendo a sua profissão. Zeynep fica emocionada nessa hora e aproveita para fazer uma pergunta. Diz que ela gostaria muito de saber se o pai dela está vivo. Pergunta quem é o pai dela. Gunu responde e diz que ele não está mais entre eles. Conta que ele partiu quando ela era pequena. A filha fala que ela quer saber mais uma coisa. Diz que é muito importante para ela saber se o pai dela gostava dela. Gunu fica pensativa nessa hora e até demora um pouco para responder a pergunta da filha. Mas logo em seguida ela responde. Ela fala que ele a amava muito sim. Diz que na verdade o pai dela a amava demais. No outro dia, durante o café da manhã, Turna fala para a mãe que aquele boné está incomodando. Diz que ela está sentindo coceira na cabeça e pergunta se ela não pode tirar um pouco. Gunu diz para a filha que ela não vê problema nenhum em Turna tirar aquele boné um pouco. Fala que afinal de contas não tem ninguém ali por perto a não ser a garçonete e pergunta para Zeynep se pode ser. Zeynep acaba concordando
E assim que Turna tira o boné, elas acabam sendo surpreendidas. A garçonete que está servindo diz que Turna se parece muito com uma pessoa. E logo em seguida ela olha para Zeynep e fala que a filha dela se parece muito com ela. Aliviadas, elas acham graça da situação e logo em seguida elas fazem uma lista para saber o que mais tem de parecido nas duas. Gunu tenta disfarçar, tenta fingir que está bem, mas não consegue, pois começa a tossir. Por isso, Zeynep decide sair para ir até uma farmácia para comprar um remédio para ela. E depois que ela sai, ela perde um momento que não queria perder, pois Turna está mordendo um pedaço de pão quando de repente o dente que está mole acaba saindo. Zeynep entra em uma farmácia e pede um remédio para tosse e uma vitamina para sua filha, e em seguida ela fala a idade de Turna e fica bastante assustada quando o atendente sai para buscar o remédio, pois nesse exato momento ela vê um jornal e resolve dar uma olhada, e nessa hora ela vê a sua cara estampada na manchete que diz que aquela é a professora de Meleque, a professora que está com ela. E a partir desse momento a paz acaba e ela pega o remédio de cabeça baixa e sai rapidamente da farmácia, e depois que sai ela liga imediatamente para Gunu, mas é Turna quem atende. Ainda bastante empolgada, Turna tenta contar para a mãe que o dente dela caiu e percebe que a mãe está bastante preocupada, pois ela não dá atenção nesse momento. Ela simplesmente pede para falar com Gunu e Turna passa o celular para ela. Gunu pega o celular e pergunta para Zeynep o que está acontecendo. E Zeynep diz que quando ela estava na farmácia ela viu um jornal e conta que a foto dela está estampada com bastante visibilidade. Diz que não é difícil ela ser reconhecida a qualquer momento. Gunu, sem saber o que fazer, tenta tranquilizar a filha, mesmo sabendo que isso é quase impossível devido à situação. Ela pede para Zeynep voltar para o quarto, pois lá elas estarão seguras. Enquanto isso, sem sequer notar o que realmente está acontecendo, Turna tenta pegar o telefone das mãos de Gunu para falar com a mãe outra vez. Ela diz que quer contar que o dente dela caiu, e depois de uma certa insistência, ela finalmente consegue pegar o telefone, mas não consegue falar com a mãe do jeito que ela gostaria, pois ela avisa que vai ter que desligar e diz que já já elas se falam, pois já já ela estará lá junto com elas. E depois de dizer essas palavras para a filha, ela desliga. Turna fica chateada nessa hora, pois ela queria muito contar com detalhes para a mãe o que aconteceu. E já que ela não está entendendo o que está acontecendo, então, sendo assim, ela não está muito preocupada não, pois tudo que ela quer é falar sobre o dente com a mãe. Gunu, percebendo que Turna ficou chateada, resolve tentar distraí-la, fazendo um tipo de brincadeira que ela deixa a garota até animada, pois ela mostra um passarinho que está lá fora e pergunta para Turna se o passarinho não é lindo. Enquanto isso, Zeynep caminha para ir ao encontro da mãe e da filha, mas acaba tendo um problema. Ela dá de cara com algumas viaturas. Ela fica bastante assustada nessa hora,
por isso resolve correr, mas não consegue ir muito longe não, pois quando ela está se aproximando do local que ela está com a filha e a mãe, ela é alcançada. Lembra que agora há pouco eu falei que Gunu tinha falado de um passarinho para Turna, um passarinho que está lá fora? Pois é, Turna decide ir ver o passarinho e quando ela abre a janela, ela escuta a voz da mãe. Estranhamente, Gunu não escuta nada e por isso segue normalmente. Turna pergunta para Gunu se ela não escutou. Diz que ela acabou de ouvir a mãe dela, a voz da mãe dela, e parece que ela estava gritando. Gunu diz que ela não escutou nada, mas vai até lá fora para verificar se a voz realmente é a voz de Zeynep. E leva um baita susto quando vê que Turna realmente tinha ouvido a voz da mãe. Leva um baita susto ao ver que Zeynep está sendo presa naquele exato momento. E sem ter o que fazer, ela simplesmente vai em direção à filha e pede um abraço. E apesar da situação ser desfavorável, acontece o abraço entre mãe e filha. E chorando, Gunu diz: minha filha. Algum tempo depois, Zeynep tenta explicar os seus motivos para fazer o que fez. Ela fala para o delegado que Turna enfrentava muitos problemas vivendo com aquelas pessoas e diz que isso não é difícil de provar. Fala que basta ele verificar na vizinhança. Diz que ele vai descobrir que ela está falando a verdade, somente a verdade e nada mais. Fala que se ela tivesse uma vida boa, ela jamais teria tirado ela de lá, pois o intuito dela sempre foi ajudar Turna. O delegado fala que o nome é Meleque e naquele exato momento eles não estão investigando a vida que a menina levava, porque isso não é o dever deles. Fala que o trabalho dele é fazer o que ele está fazendo naquele momento. E ele quer saber por que ela fez aquilo de verdade. Fala que ele não consegue entender como uma professora pôde estragar a sua carreira para viver fugindo. Mas ela fala que vai ter que insistir até ele entender. Diz que ela só fez o que fez porque não tinha outra saída. Ela conta que o jeito que ela encontrou Meleque no dia que ela tomou a decisão foi marcante e por isso ela teve que agir. Diz que ela não fez o que fez porque quis. Fala que a situação obrigou ela a fazer. E diz que testemunhas lá na vizinhança com certeza pode confirmar que ela está falando a verdade sobre a rotina que Turna tinha. Sinan fala que ele só está fazendo o trabalho dele como ele já disse. E novamente fala que ele não tem outra coisa a fazer a não ser o próprio trabalho dele. Diz que esse assunto outras pessoas vão verificar. Zeynep decide deixar para lá, pois percebe que não vai adiantar ela tentar se explicar. Por isso ela decide perguntar: e Turna, onde está agora? Ele fala que infelizmente essa informação ele não pode passar para ela. Enquanto isso, a família de Zeynep tem uma desagradável surpresa quando ficam sabendo onde ela está. Khadija e Duru ficam nervosas vendo a notícia. A mãe fica sem saber o que fazer. E durante o nervosismo, ela acaba ficando ainda mais nervosa quando recebe uma ligação confirmando a real situação da filha. Já a sua irmã Duru fica sem chão nessa hora e Khadija ainda recebe outra notícia desagradável.
ela recebe mais uma ligação e dessa vez ela fica sabendo que eles acabaram de perder alguns clientes. Ela está tão nervosa na hora que acaba sendo desagradável no celular. Ela fala que já está enfrentando muitos problemas e ela está nem aí se eles estão perdendo clientes ou não, e logo em seguida ela desliga. Nesse exato momento, a Ali chega e percebe que Duru está muito nervosa e pede para ela se acalmar. Diz que talvez as coisas não estejam tão feias para o lado da irmã dela, não. Fala que talvez ela possa responder em liberdade. Duru diz que, de certa forma, ele tem razão, pois a irmã dela está em boas mãos. Fala que a irmã dela será defendida pela melhor advogada que ela conhece. Será defendida pela própria mãe. Enquanto isso, Zeynep pergunta para Sinan se ele já se perguntou o que teria acontecido com ele se ele tivesse crescido em outra família. Pergunta se ele já parou para pensar o que teria acontecido se ele tivesse outra mãe. Sinan avisa que aquele papo não vai funcionar, por isso ela pode mudar de estratégia. Fala que nem adianta ela tentar comovê-lo, pois não vai conseguir. E novamente diz que ele só está fazendo o trabalho dele, e o trabalho dele é descobrir a verdade. E é exatamente isso que ele está tentando fazer. Zeynep ainda continua insistindo. Ela fala que quer ver a filha dela e pergunta para Sinan se ele não pode liberar para ela ver Turna pelo menos por 5 minutos. Ele fala que é claro que não. Diz que ele jamais permitiria isso, mesmo porque ele não poderia fazer isso de jeito nenhum, pois se fizesse estaria cometendo um grande erro. Ela fala que ele não conhece Turna. Diz que com certeza ela não vai querer ir com Sully de jeito nenhum, pois como ela já disse, ela não era bem tratada lá naquele lugar e por isso é claro que ela não vai querer voltar para lá. Ele fala que isso já está nas mãos de outra pessoa. Fala que não está nas mãos de Meleque, mesmo porque ela não tem idade para fazer esse tipo de escolha. E diz que vai acontecer o que tiver que acontecer, o que for melhor para ela. Zeynep diz que o que era melhor para ela, Turna já havia escolhido, mas não permitiram que ela fizesse a vontade dela. Sinan acaba perdendo a paciência e decide pôr um ponto final naquela conversa, pelo menos por enquanto. Carride para tudo que ela está fazendo e dedica o tempo todo para o caso da filha. Ela está disposta a fazer o que tiver que fazer para colocar Zeynep em liberdade. E nesse exato momento, Duru chega com uma xícara de chá e entrega para a mãe. Carride pergunta para a filha se por acaso ela se lembra se Turna chegou com algum machucado ou algo semelhante lá na casa delas. Duru fala para a mãe que na verdade ela não se lembra, mas diz que não deve ter chegado não, senão ela se lembraria. E em seguida pergunta onde Turna está naquele momento. A mãe diz que talvez ela já esteja com a mãe biológica dela. Fala que talvez ela esteja com Sully. Duru fica indignada nessa hora e fala que Turna não merece. Diz que ela está até pensando em fazer a mesma coisa que a irmã fez, para tirar Turna daquela situação. A mãe fica brava nessa hora e pergunta para a filha se ela também perdeu o juízo.
pergunta se ela já não está com problemas o suficiente com Zeynep. Pergunta para a filha: será que ela não consegue perceber a situação que a irmã dela se encontra justamente por tomar decisões precipitadas, e pede para ela prometer que não vai cometer aquela loucura. Duru diz para a mãe que ela tem razão e logo em seguida ela pede desculpas. Fala que ela só está daquele jeito porque não gosta da ideia da sobrinha dela estar com Sully novamente. Mas fala que é claro que ela não vai cometer nenhuma loucura não. Pede para a mãe ficar tranquila. Kahid conversa com Gunu e conta que ela vai visitar Zeynep mais tarde. Conta que ela será a advogada dela. Diz que ela vai fazer tudo o que estiver ao alcance dela para ver a filha em liberdade o mais rápido possível. Essas palavras deixam Gunu um pouco mais tranquila. Ela fica feliz ao saber que Kahid vai defender a filha. Kahid vai direto ao ponto e explica que Zeynep pode se complicar se descobrirem o passado da mãe biológica dela. Fala que ela não quer nem pensar nessa possibilidade. Gunu diz que ela não quer prejudicar a filha de jeito nenhum. Fala que, no que depender dela, essa informação não será de conhecimento de ninguém, pois ela vai ficar quieta no canto dela, esperando a poeira baixar. Kahid fala para Gunu que é melhor ela voltar para a casa dela. Diz que assim será melhor, pois não é bom que as duas sejam vistas juntas. Fala que está dizendo isso para o bem de Zeynep. O tempo passa e Gunu acaba ficando sem notícias de Zeynep. Por isso ela decide ligar para Kahid e diz que ela precisa saber como Zeynep está. Kahid pede para ela esperar um pouco, se afasta para falar com ela e pergunta o que ela deseja. Gunu diz a mesma coisa, fala que ela está sem notícias da filha e diz que quer saber como Zeynep está. Kahid conta que Zeynep está bem na medida do possível, mas fala que ela percebeu que a testa dela está machucada. Ali vai visitar Zeynep e ela pergunta se ele sabe alguma coisa de Turna. Ele diz que por enquanto ele não tem nenhuma informação. Enquanto isso, Sully volta a tratar Turna como sempre tratou. Fala que ela é a culpada por Sendiz não querer mais ficar com ela. E com o passar do tempo, ela acaba adormecendo. Meleque percebe que a mãe dormiu, por isso decide pegar o celular dela e ligar para Gunu e fala que ela quer visitar a mãe dela. Gunu pergunta onde é que ela está, pergunta se ela sabe dizer. Meleque diz que ela não sabe não, mas fala que se lembra de alguma coisa que ela viu lá fora e em seguida conta para Gunu. No decorrer da conversa, Gunu orienta o que ela deve fazer para ir até um determinado lugar e esperar por ela lá. Fala que lá elas se encontram e vão juntas para ver se ela consegue visitar a mãe dela. Meleque devolve o celular debaixo do travesseiro da mãe. E enquanto ela está devolvendo o celular, Sully quase acorda, mas não acorda. Ela está com sono bastante pesado. Meleque consegue sair, mas não é explicado na novela como ela consegue fazer isso. Ela sai e vai para o lugar marcado com Gunu. Acontece que Gunu não aparece porque, antes de sair da casa dela, ela acabou passando mal. Turna fica sem saber o que fazer, mas num determinado momento ela consegue ler uma placa e percebe que está perto de onde a mãe dela está e vai diretamente para lá
para tentar entrar. Primeiro ela conversa com o casal que está na fila, que pergunta onde a mãe dela está. Ela fala que está um pouco mais na frente da fila e diz que ela vai para lá. Ela chega em outro casal que está lá na frente e diz que quer entrar com eles. Eles perguntam por quê, pergunta onde estão os pais dela. Ela mostra o casal que ela acabou de conversar e dá um sinal para eles, um tchauzinho, e eles respondem. E nessa hora, o casal que está lá na frente acredita que o casal que está atrás da fila são os pais de Turna e por isso aceita ela entrar com eles. Zeynep percebe que Gunu não vai visitá-la e na hora que ela está saindo, escuta a voz de Turna e volta imediatamente para abraçar a filha. Se assistiu até aqui, comente, eu quero muito saber quem assistiu até o fim. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.